Amantes do esporte, muito boa noite. Estamos iniciando... Raras vezes eu vi programa meu no ar, raras vezes. E olha que foram, de televisão, 21 anos seguidos. E que façam do seu sonho os 365 dias do ano que se aproxima. Eu gostei, né? Eu gostei do repórter. Ele tinha jeito, né? Ele tinha um jeito. O repórter até que bateu uma bola redondinha. O Camisa 9 preparou uma homenagem ao Botafogo pela conquista do segundo turno do Campeonato do Estado do Rio de Janeiro. Tá maravilhoso, tudo do Botafogo, tudo do Flamengo. Agora, na hora do trabalho, torcedor só atrapalha. Eu não cheguei a ver o Camisa 9 no ar, mas sempre ouvi falar dessa mesa redonda que marcou a televisão brasileira. Os grandes momentos de gol foram do Botafogo. Orlando, Osvaldo e Luiz Orlando Batista. Essa família foi pioneira ao abrir espaço para vozes negras no jornalismo esportivo, numa época em que eram invisíveis na mídia. Na minha época, era muito raro você ver um negro em posição de destaque numa televisão. Eu sou o único negro em todos os tempos a apresentar, comandar, chefiar, dirigir um programa esportivo. Os jogadores já vão comentando a partida. É justamente ser feita com a participação dos jogadores. Tá bom, Eu sinto muita falta, principalmente hoje, dessa maneira de acompanhar futebol apaixonada, sabe? Que ela é menos técnica e é mais emotiva, porque o futebol é emoção, né? Alta velocidade. Há muito tempo que eu não vejo um time jogar com duas pontas, né? Você tinha quantos anos aí? 29 anos. Caraca. Ah, Olha ele. Olha lá. Osvaldo Batista. O Oswaldo também transmitia bem futebol. Era um bom narrador, um belo narrador. Orlandão, seu pai. E desentendimentos entre vocês dois? Porque os dois são pessoas eram pessoas com personalidade Muito forte. Os dois filhos de Xangô. A gente, de vez em quando, se pegava. Era inevitável. Uma jogada do Flamengo fatal, que é a descida do Jorginho. Ali ninguém puxava o saco de ninguém. Cada um tinha uma opinião. E aquele confronto, aquela rivalidade de opiniões, aquilo chamava muito a atenção de quem estava assistindo. Esses três são a minha maior referência. A vida toda senti que havia um lugar reservado para mim naquela bancada. Afinal, o Osvaldo era meu avô, o Orlando, meu tio-avô, e o Luiz Orlando, esse eu chamo de primo. Trouxe umas fotos. Deixa eu dar uma olhadinha. Esse aqui é o velho Orlando Batista. Esse aqui, Osvaldo, Orlando. E quem são esses dois pequenininhos aí? Quem são? Um deve ser você. Sim. Claro, um é você. E o outro é teu irmão. E o outro é meu irmão. O outro é teu irmão. Sim, essa família pioneira é a minha família. Cresceu ouvindo os nomes, vendo as fotos, mas sempre senti que faltava o todo. Faltava costurar essas memórias. Entender o tamanho do que eles fizeram. Não só pra televisão, mas pra nossa história mesmo. Pra minha. Fazer esse filme é tentar procurar neles um pedaço de mim que eu ainda não conhecia. O Orlando, que é meu padrinho, no caso, é mais sério, né? Mais inclinado. Mais austero, né? Mas muito Paciente, inteligente também. Muito. Começou na Rádio Nacional lá e meu pai foi crescendo, que era o caçula, e foi acompanhando ele justamente. Bom, meu pai, o Osvaldo, meu Deus, assim... Você dava muito bem. Uma pessoa maravilhosa, dócil, simpática, humilde, alegre, alto astral, que era o locutor Simpatia. Isso, aí ele. Aqui é meu pai, com eles pequenininho. Isso. 24 de outubro. Aniversário dele, do meu pai. Aniversário do meu pai. Aniversário dele, né? Dia 24. Como é que era pra você, tia? Ver os Emoção. irmãos na TV. Emoção. E nem sempre eu podia estar acompanhando, mas sempre dava aquela força. Para mim, sempre foi uma coisa muito normal. É. Quando eu nasci, já era esse meio. Eles já eram pessoas conhecidas, né? Passei a me dar conta mais disso, da importância deles. Depois que eu comecei a namorar teu pai, que ele começou a ver o glamour que tinha, né? Quando eles foram pra televisão, aí foi a glória, né? Eu perfeitamente. Ele tinha uma voz muito potente, né? Potente, voz lindíssima. Não precisa meu pai, não. Uma das mais bonitas vozes que eu já escutei na minha vida. Do ponto de vista tático, no meu entendimento, o Botafogo foi perfeito. Podia me explicar um pouco como é que foi a história dele? Ele era cantor.
Cantava na hora do guri. Foi lá que ele conheceu minha mãe. Sério? Que também cantava na hora do guri. Os dois eram cantores? Então os dois eram cantores. Quando a minha mãe casou com meu pai, saiu do meio artístico. Aí, como meu avô carregava ele pro estádio aos domingos, ele foi gostando de futebol. E aí enveredou pelo futebol. E depois disso ficou só no futebol até o fim da vida. Na altura da intermediária, a favor do Brasil. Tiro para a meta violento. Mas aí ele foi lá pra Rádio Mauá e aí depois chegou pro povo da Mauá e disse o seguinte, ó, a partir de amanhã é tudo comigo, vocês só vão me dar o microfone, acabou. Vamos fechar? Vamos, pronto. Aí ele arrendou tudo pra ele. Uhum. Ele foi o primeiro empresário esportivo da radiofonia e da televisão brasileira. No país do futebol, onde o racismo está sempre em campo, ocupar aquele espaço na TV foi revolucionário. Programa Camisa 9. E eles tinham um entendimento do que eles tinham que ser, porque eles sempre tinham que estar à frente, eles tinham que ser mais por causa da cor da pele. Então eles sempre tinham que estudar mais, estar mais por dentro, por conta da cor da pele. Porque qualquer deslizezinho... Era motivo de... Eles iam pagar caro. É a vida. O Flamengo não conseguiu criar nenhuma oportunidade, a exceção. Uma coisa que me chamou a atenção, quando a gente foi morar no prédio que a gente mora, tinha um casal, pessoas brancas, né, loura, ele louro, de olhos azuis, e ela também, e eles não falavam com a gente. Um belo dia ele chegou e viu meu pai entrando no prédio. E ele era fã do meu pai. E ele mudou desse dia, ele começou a falar com a gente assim. E até hoje não tem um dia que ele não me encontra no elevador e fala, ai, como eu era fã do seu pai, como eu amava o Oswaldo, como eu amava o... É a vida. Então, quer dizer, é uma coisa que mudou o tratamento do cara, né? tratamento em relação... Isso me marcou. Eu queria saber como é que o Oswaldo entrou na rádio por causa do Orlando. No rádio, o Orlando puxou todo mundo. O Orlando puxou o Oswaldo, o Orlando puxou a mim. Aí na televisão, quando eu fui montar o meu próprio programa, aí eu puxei o Orlando e depois puxei o Oswaldo. Da trave, do primeiro tempo? Exatamente, eu anotei aqui, aos 15. E o Orlando Batista? Pegou na trave direita. E o Espinosa compensou essa armadilha que ele montou para o Flamengo com a entrada do Vitor. Toda essa maneira de ver futebol, que vem um pouco do rádio, né? Que é exatamente de você falar bastante, né? De você estar sempre falando, porque você não tem o suporte da imagem. Você não ia ali para ver o gol da rodada, você não ia ali para ver o replay, né? Os melhores momentos. Então acabava que ficava um programa mais rico de debate, mais rico de informação. Era uma época também que você não tinha assessor de imprensa, né? Não tinha essa camada, né, profissional entre o jogador e o repórter. Então, você tinha reportagem dentro do vestiário, você tinha esses segredos, os furos, a quem ia passar para onde, né? Por que você nunca pediu então para trabalhar nos bastidores? Não, mas também naquele tempo, né, a mulher era meio que, né? No meio do esporte esporte, ainda? Nossa Senhora. Mas eu ia assistir, né? Não pensava, assim, realmente trabalhar por conta da timidez, né? É bom. Hoje em dia, então, que tá cheio de moça, né? Você sente falta do meu avô? Muito. Nossa, todos os dias. Esse ano faz 11 anos e o luto não passa. Porque o teu avô era a alegria da festa. Aqui nessa casa, o teu avô fazia miséria, rapaz. Teve Natal de ter 100 pessoas nessa casa. Porra, já pensou? 100 pessoas aqui? Veja só. Por observação dos atos profissionais do meu pai, eu sempre adquiri um sentido profissionalista muito grande, né? Era o jornalismo em primeiro lugar, junto com a família, e eu não deixava a peteca cair. Samba brasileiro de qualidade. Só nós três temos 200 anos de futebol. Quantas Copas do Mundo? Só eu fui a 7 no exterior. Ele foi a 14. 14? Dobro do 14 Copas, 14 o Polandão e 7 pra mim. A paixão pelo futebol está no DNA da família. Acho que chegou a hora de tirar a camisa 9 da gaveta para mais uma partida e reproduzir aquela famosa mesa redonda ao lado do meu primo. Tá animado pra gente fazer uma mesa redonda? Motivado e tô tranquilo. E vai ter Billy Knight, vai ter como é que é? Petisco, vai ter... Aí já melhora ainda mais.
trazer o Camisa 9 de volta é mais que um sonho de fã. É a oportunidade de poder homenagear e honrar a história da família. O segredo da mesa redonda é o time, é o ritmo. Porque senão o cara cansa. Mesa redonda chata. O Chita não consegue assistir. Você tem que ter uma mesa redonda vibrante. O couro tem que comer. Acabou o programa. Vamos todo mundo jantar. Mas durante o programa, o bom é o couro comer. Dessa vez, o Camisa 9 reúne comentaristas e jogadores veteranos que viveram aquele momento na pele. E a nova geração, que se inspira no legado do programa. Amigos do esporte, eu pediria pro Guilherme Batista que ele movimentasse a bola para que a gente possa fazer as nossas intervenções, tanto na defesa quanto no meio-campo e principalmente no ataque, né? Vamos lá, Guilherme. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença de todos vocês também. E eu queria perguntar para todos vocês, e quem quiser responder pode jogar. O que vocês acham dos programas de futebol hoje em dia? E o que vocês acham o que vocês sentem falta no Camisa 9, da época principalmente? O que eu diria hoje é que, infelizmente, hoje se falam palavras difíceis, tá um linguajar que o público não está acostumado. O linguajar do público é o linguajar que o Camisa 9 fazia. Hoje a gente sente falta do raiz. O que eu sinto falta é um pouco mais de autenticidade, né? Que era uma coisa que o Camisa 9 tinha muito, né? Não existe jornalista esportivo hoje na televisão. O que existe? Ex-jogador de futebol. Eu comentei com você há dias atrás, a imprensa tinha uma credibilidade maior. Claro. O rádio era uma coisa impressionante. Eu me lembro bem que quando eu chegava em casa de um treinamento no Botafogo, e meu pai sempre com aquele rádio lá, escutando a Rádio Mauá, e ele falava assim, eu ouvi aqui na rádio, aqui o Orlando Batista deu, que o Moreira não vai jogar no domingo contra o Flamengo. Eu falei, não, pai, vai jogar sim. Ele só foi poupado hoje, só foi poupado. Aí ele falava pra mim, você quer saber mais do que eu ouvi o Orlando Batista? Eu falei assim, pô, o senhor quer saber mais do que eu que vim de lá? Isso é ótimo. Vanto, eu queria saber de você, como é que você lidava com as críticas se você foi criticado no Camisa 9? Não, nunca fui, porque sempre me preparei bem e quando estava em campo sempre fazia o melhor. Então eu vou voltar para o Thales, eu quero realmente entender de você, como jornalista dos dias de hoje, como é que funcionava e como é que você via uma família negra no futebol e como é que isso fez diferença para você nos dias de hoje. Cara, para mim foi uma referência assim muito grande de ser um programa apresentado por um pai, por um filho pretos, falando de bola e falando bem, cara, cercado de qualidade e assim, o principal, com excelência. Enquanto a gente está servindo aqui, eu queria agradecer. Para mim é uma honra estar aqui, principalmente no São Januário, principalmente por ter uma família vascaína. E um brinde a vocês com a champanhe trazida pelo Buffet Classe A e a nossa homenagem pela conquista do título de campeão do Recife. Saúde. Saúde. Mas igual as resenhas que existiam antigamente não vão chegar nunca nesse nível, porque os tempos são outros, né? O tempo moderno. Eu prefiro o tempo antigo. Não porque eu seja antigo, mas eu prefiro. Como é que você acha que eles se sentiriam de saber que, sei lá, 10, 15 anos depois que eles já morreram, a gente ia reviver uma mesa redonda? E que eles sabem. Que eles estão sabendo. Estão acompanhando lá de cima. Eu acho que eles devem estar muito satisfeitos e orgulhosos, tanto quanto eu estou. Camisa 9, Canal 9, a força do esporte na volta. O programa vai continuar e até já!